Ai, meu Deus, espera aí. Tá indo para vocês o slide? Sim. Tá sim. Tá? Então, hoje, finalmente, a gente vai começar a trabalhar com as angiospermas, que entre as espermatófitas, ou seja, as plantas com sementes, são aquelas que apresentam as sementes protegidas, protegidas por uma folha que se dobra, mas que depois que essa folha se desenvolve, ela se transforma em um fruto. Então, enquanto as primeiras plantas que com sementes que habitaram o planeta, elas apresentam algumas ainda, né? Sementes sobre folhas, já que os óvulos que vão dar origem à semente, né? Não esqueça disso, é o óvulo, que é o gametófito feminino. Quando o gameta feminino que está dentro do óvulo é fecundado, aquele gameta feminino se transforma em embrião e o óvulo que está sobre a folha se transforma na semente, tá? Então, a semente sempre tem origem no óvulo, que é o gametófito feminino. E qual é a função da semente? É abrigar e nutrir o embrião. Mas função é diferente de origem, tá? Origem é de um óvulo com seu gameta feminino fecundado. Essa é a origem de qualquer semente. E a posição dessa semente é que vai variar nos dois grupos que apresentam sementes, né? A gente viu que os grupos que apresentam sementes são chamados de espermatófitas. No grupo que a gente viu a aula passada, essas sementes se desenvolvem sobre folhas, porque os óvulos estão sobre as folhas, então não mudou de lugar, já que o óvulo que vai dar origem à semente, a semente vai se desenvolver onde aquele óvulo estava, já que uma coisa originou a outra, né? Então, impossível mudar de lugar, a não ser que fosse uma coisa móvel, que não é o caso da semente, né? Então, nas gimnospermas, que são as plantas com sementes nuas, os óvulos se desenvolvem sobre folhas. A gente viu que essas folhas são denominadas esporofilos, assim como os grãos de pólen, que são os gametófitos masculinos, também se desenvolvem sobre folhas, sobre esporofilos. Esporofilo feminino, que vai dar origem aos óvulos, e esporofilo masculino, que vai dar origem aos grãos de pólen, ao gametófito feminino e masculino, respectivamente. Já nas angiospermas, esse grupo que surgiu mais recentemente na evolução, lembrando, né, que sempre a evolução a gente acredita que é dicotômica, e é isso que um cladograma está representando. Então, um ancestral deu origem continuou dando origem às plantas com sementes nuas, mas, por algum motivo, um outro descendente desse ancestral passou a ter o seu óvulo protegido por uma folha, tá? Então, a diferença entre as plantas com sementes nuas, as gimnospermas, e as plantas com sementes protegidas, as angiospermas, é que nas angiospermas é como se essa folha tivesse se dobrado. E agora esses óvulos se desenvolvem dentro de uma folha dobrada, no interior dessa folha, e não sobre essa folha. Então, é por isso que as sementes vão se desenvolver no interior dessa folha. É essa folha que vai, quando essa semente se desenvolve, essa folha origina o fruto. Então, nas angiospermas, só para a gente começar aqui a conversa, tanto os óvulos se formam no interior de folhas dobradas, essa folha vai passar a ser chamada de folha carpelar ou carpelo, e os grãos de pólen também passam a se desenvolver no interior de folhas dobradas. Então, não em cima de folhas, mas no interior de folhas. No caso dos grãos de pólen, essas folhas dobradas recebem o nome de estames. Então, carpelo e estames, a origem é de uma folha que se dobrou, tá? E lá no interior do carpelo eu terei óvulos, gametófitos femininos,
e no interior dos estames, eu terei grãos de pólen, gametófitos masculinos. Deu para entender até aí? Pelo menos essa introduçãozinha? Deu. Deu sim. Tá. Então, aqui só um cladograma para mostrar as embriófitas, né? A relação filogenética, a relação de parentesco entre as plantas que habitam a superfície terrestre do planeta. E o grupo que a gente está vendo é esse aqui, né? O grupo das espermatófitas, o grupo mais recente na evolução. Não é melhor nem pior, vamos parar com isso, né? Nem mais evoluído, menos evoluído, eu posso falar de mais recente, que surgiu mais recentemente no planeta Terra. Eu tenho que imaginar uma linha do tempo aqui do lado, então esse grupo aqui, se eu for ver, ele é mais recente do que esse grupo aqui, né? Pensando que quanto mais no ápice dessa linha do tempo... Ah, deixa eu ver. Deixa eu tentar, eu esqueci que eu tenho... Eu posso desenhar. Num cladograma, você aqui. Num cladograma, eu sempre tenho que imaginar uma linha do tempo aqui do lado desse cladograma, né? Lógico que eu imagino. E aqui é o tempo atual, né? O tempo presente. Nossa, não tá obedecendo ao meu comando esse negócio aqui. Tá, o tempo atual. Então, se eu imaginar aqui, ó, aqui é a origem das espermatófitas, né? Então, ela é mais recente do que, por exemplo, a origem de todas as embriófitas. Olha lá, aqui é muito mais antigo do que aqui, tá? Isso aqui é uma linha do tempo. Então, eu posso dizer que esse grupo aqui surgiu mais recentemente na evolução, mas não posso falar que é melhor ou que é pior, tá? Todos esses grupos aqui habitam o planeta atualmente, então todas elas são igualmente boas, porque senão elas não teriam sobrevivido, né? Então, se elas estão habitando o planeta, eu não posso falar um é melhor que o outro. Cada uma habita o seu ambiente com a sua situação, mas estão lá. Eu posso dizer que por exemplo, o grupo das briófitas surgiu primeiro na evolução da vida das plantas na Terra do que o grupo das espermatófitas, das plantas com semente, que a gente viu que é um surgimento mais recente, 380, não é tão recente, né, 380 milhões de anos atrás, mas é mais recente do que o surgimento de todas as plantas terrestres. Tudo bem? E aí, a diferença fundamental entre esse grupo aqui e esse grupo aqui, esses nomes são populares, tá, gente? Gimnosperma e angiosperma são nomes populares. A gente viu que, na verdade, gimnosperma é composto por 3 divisões, forma um grupo monofilético, mas é composto por 3 divisões, né? Então, se eu fosse... Ai, de novo. Se eu fosse abrir, digamos aqui, assim, esse ramo, eu tenho aqui... deixa eu ver. Na verdade, é aqui. Deixa eu apagar. Eu tenho aqui aquelas 3 divisões, né? Aqui, vocês conseguem... Isso aqui é um grupo monofilético, tá? Então, as plantas com sementes nuas compõem um grupo monofilético. Mas aqui eu tenho as cicadofita. Aqui eu tenho ginkgofita. E aqui eu tenho coniferofita. As 3 divisões... Coniferofita. As 3 divisões de plantas com sementes nuas. Eu posso representar como um único ramo, como o autor aqui fez? Posso, porque qualquer grupo monofilético eu posso representar como um único ramo, tá? Já
as angiospermas, as plantas com sementes protegidas por um fruto, todas elas são agrupadas num único filo, numa única divisão de plantas, que é chamada de magnoliofita. Então, o nome botânico mais apropriado para as angiospermas é magnoliofita, é o nome correto da divisão. Tá? A gente chama de angiospermas, o nome popular, fácil, mas o nome correto dessa divisão aqui, que é uma única divisão de plantas, é magnoliofita, tá? E quando esse grupo surgiu no planeta, a gente viu que a origem é um pouco mais recente, né? Aqui está representada, aqui está misturado as pteridófitas e as gimnospermas, tá? Tá tudo azul, esse meio lilás aqui. Mas as angiospermas estão aqui representadas com esse azul mais claro. Quando elas surgiram no planeta? É uma origem mais recente, também no Mesozoico, só que no Cretáceo inferior, há cerca de 120 milhões de anos atrás. Então, a gente viu que as gimnospermas surgiram há 380 milhões de anos atrás. As angiospermas foram surgir quanto tempo depois? 240 milhões de anos depois. Então, muita coisa aconteceu, né, para depois as angiospermas surgirem no planeta. E, num período relativamente curto de tempo, eu já falei isso para vocês, mas vou repetir, num período curto de tempo, elas se diversificaram muito, ou seja, deram origem a um grande número de espécies. Em pouco tempo, elas deram origem a cerca de 270 mil espécies de plantas. Isso é um mistério. Darwin publicou um texto, vários naturalistas, vários pesquisadores, né, que trabalham com evolução, ficam intrigados como que a evolução desse grupo foi tão rápida, porque realmente, quando a gente compara com outros grupos de organismos, é uma evolução muito rápida. Atualmente, é o grupo mais rico da Terra, do planeta Terra, assim. Só perde para os insetos, mas os insetos têm uma origem muito mais antiga. Então, se justifica, tiveram muito mais tempo para originarem várias espécies. As angiospermas não, têm uma origem muito recente e é o segundo maior grupo de organismos do planeta Terra, tá? Em relação à riqueza de espécies. E como que a gente sabe, como que a gente data, né, a origem das angiospermas? A gente sabe que isso tudo é registro fóssil, que, assim, é o que a gente tem até o momento. Pode ser que o ano que vem alguém descubra um fóssil mais antigo das angiospermas, né, de uma planta que tenha óvulo protegido, e aí essa origem seja mais antiga. Mas os registros fósseis mais antigos que a gente tem de uma planta com óvulo e grão de pólen sendo formado no interior de folha e não na superfície de folha, data desse período, né, de cerca de 120 milhões de anos atrás, e foram fósseis encontrados na China. Aqui tem 2 artigos publicados de 2 desses fósseis, dessas primeiras plantas com óvulos e grãos de pólen protegidos no interior de folhas, e está aqui o nome dos 2 fósseis, né? Lembrando, são plantas que não existem mais, né? Já se extinguiram. Arquefrutos é o nome do gênero, e ambas foram encontradas na China. Então, a gente imagina que as primeiras angiospermas surgiram na China, tá? Porque os fósseis mais antigos foram encontrados nesse país, diferente dos fósseis dos hominídeos, né? Que foram encontrados na África, os mais antigos. A Lucy, por exemplo, é o fóssil mais antigo dos hominídeos. Foi encontrado na África, mas as angiospermas possivelmente, entre aspas, nasceram, né, se originaram na China, até o momento, é o que a gente tem, tá? Aqui um fóssil, né, um registro no sedimento, e aqui uma reconstrução do que acredita-se que eram essas primeiras angiospermas. Imagina-se que ela era aquática, parte dela não totalmente aquática, né, não totalmente submersa, mas parte dessa planta, imagina-se que ela ficava submersa. E
o que difere, o que é diferente, qual é a diferença principal delas para as gimnospermas? Porque os óvulos não estão aparentes. Os óvulos se formam no interior dessas folhinhas aqui. E os grãos de pólen se formam no interior dessas folhinhas aqui. Então, a gente tem que imaginar que se eu abrir essa folhinha aqui, tem essa folhinha aqui. Se eu abrir, né, se eu conseguisse ver lá no interior dessa folhinha, os óvulozinhos estariam lá dentro e não na superfície. Opa, vocês não estão vendo, né? E não na superfície dessa folha, né? Como a gente viu, os óvulos não estão na superfície dessa folhinha que eu chamo de esporofilo. Lá nas plantas com sementes nuas, né? Gente, por que eu sempre faço? Tá? Aqui os óvulos que vão dar origem à semente, não esqueçam disso, eles estão no interior dessa folha, como se essa folha aqui tivesse se dobrado sobre esses óvulos. E essa folhinha passa a ser chamada de carpelo ou folha carpelar. Já ouviram esse termo? Já, professora. E é esse carpelo que vai formar o ovário, né? No final, esse carpelo, que é só uma folhinha dobrada, no final não, em algumas... Esse carpelo, que é só uma folhinha... que é só uma folha que se dobrou, ele se especializa e dá origem ao que a gente conhece como ovário, estilete e estigma. Isso mais para frente, mas as primeiras angiospermas que habitaram o planeta, a gente imagina que era só uma folhinha dobrada mesmo que protegia esses óvulos, mas depois essa folha acaba tomando uma forma melhor, acaba se definindo, e isso aqui, então, isso aqui, essa unidade toda, né, a gente conhece como gineceu, que é exclusiva das angiospermas, nada mais é do que a folha carpelar dobrada, só que ela se especializa. Uma região mais arredondada, que a gente chama de ovário, uma região mais alongada, que a gente chama de estilete, e uma região apical, que a gente chama de estigma, tá? E a mesma coisa com a parte... Então, deu para entender, né? Que aqui a gente sabe que é uma primeira angiosperma porque os óvulos estão protegidos no interior dessa folhinha, dessa folha carpelar. E a mesma coisa com os grãos de pólen, o gametófito masculino. Os gametófitos masculinos, os grãos de pólen, aqui então estão os carpelos. Dentro desses carpelos, dentro dessas folhas carpelares ou carpelos, tem-se óvulos, gametófitos femininos. E aqui também, cada unidade dessa aqui, que está em amarelinho, também é uma folhinha dobrada. E no interior dessa folha dobrada, eu tenho que imaginar que tem vários grãos de pólen, vários gametófitos masculinos. E essa folhinha dobrada, a gente passa a chamar de estame. Tá? Então, de novo, nas gimnospermas, os grãos de pólen se formam... O desenho vai ficar meio parecido, mas é porque eu que sou ruim de desenhar mesmo, tá? Os grãos de pólen se formam sobre a folha. Isso que tem que ficar claro para vocês. Se formam sobre o esporofilo. Aqui, os grãos de pólen. A gente viu que o grão de pólen é o gametófito masculino, que tem 2 célulazinhas lá, né? No caso das gimnospermas. Tá?
Então, deu para entender? Essa é a diferença fundamental. Agora, os gametófitos estão protegidos no interior de folhas que se dobraram. Não sei se vocês conseguem imaginar ou perceber o quanto isso é importante. Eu proteger, eu não, né? Elas, as angiospermas, mas elas estão tentando proteger seus óvulos e seus grãos de pólen. Por quê? Porque é lá dentro do óvulo e do grão de pólen que tem os gametas, gente, células que vão reproduzir a vida, células que vão dar origem a uma nova vida, tá? A gente tem nossos gametas protegidos no interior da gente. Elas também estão tentando fazer isso, proteger os gametas delas no interior dessa folha dobrada, que é o recurso que elas têm. Tudo bem? Não sei se vocês conseguem entender, eu acho isso tão bonito, a beleza disso, como a natureza vai trabalhando para proteger, né, já que isso é que vai dar origem à continuidade da vida, né? Então, se eu tiver meus óvulos e meus grãos de pólen expostos, a chance deles serem degradados, detonados, pisoteados, comidos é grande. Agora, se eu protejo isso, as células, né, que estão no interior do óvulo e do grão de pólen, que vão dar origem a uma nova vida, eu estou cada vez mais protegendo a minha espécie, tá? Aqui, gente, só um trabalho que foi publicado recentemente, em 2017, onde pesquisadores, por conta desse dilema que eu falei para vocês, dos pesquisadores não acreditarem, entre aspas, né, mas acharem que é impossível um grupo ter se diversificado tão rapidamente, o tempo todo os pesquisadores estão tentando revisitar a idade das angiospermas, ou seja, saber se realmente elas só têm 120 milhões de anos. E nesse trabalho, os pesquisadores chegaram a essa conclusão. Aqui eles usaram dados de biologia molecular, de grãos de pólen, vários dados, e eles mostraram que realmente, olha lá, aquele mesmo é aquela mesma idade das angiospermas. Os pesquisadores falaram, realmente não tem jeito, parece que elas surgiram há 120 milhões de anos atrás, a gente vai ter que engolir isso daí mesmo, essa idade, tá? Então, eu estou meio brincando aqui, obviamente, mas é isso que acontece. Mesmo trabalhos mais recentes, usando várias fontes de dados e várias tecnologias disponíveis atualmente, estou tentando pegar minha água, tem demonstrado que as angiospermas parecem sim ter essa idade, 120 milhões de anos atrás, ou seja, são jovenzinhas, tá? Tudo bem até aí? Tudo certo. Eu estou perguntando porque eu posso cair a internet a qualquer momento, então, tá? Vira e mexe, eu vou ver se vocês estão por aí. Bom, como eu falei para vocês, atualmente a gente tem 270 mil espécies de angiospermas habitando o planeta Terra, ocorrem em todos os tipos de ambientes, a gente tem plantas angiospermas adaptadas aos mais diferentes tipos de ambientes, a gente só não encontra angiospermas naquelas fontes termais, de águas muito quentes. Mas fora isso, vai ter uma outra espécie de angiosperma habitando todos os ambientes do planeta Terra, ambiente aquático, ambiente marinho. Então, elas foram capazes de ir se diversificando e se modificando, né, ao longo da evolução, obviamente, com diferenças morfológicas que foram surgindo ao longo do tempo, e capazes de colonizar os mais diferentes ambientes do planeta Terra. A gente tem hábitos diversos. O que são hábitos? Quando eu falo de hábito de uma planta, se uma planta é uma erva, um arbusto, uma árvore, uma liana, uma epífita, isso é o hábito de uma planta, tá? Quando a pessoa fala assim, qual é o hábito da planta? Era uma árvore, ou era um arbusto, era uma planta trepadeira, uma liana, tá? Isso é o hábito. Então, nas angiospermas, a gente encontra os mais diversos tipos de hábitos. E como eu falei para vocês, a riqueza desse grupo, né, das Magnoliofita, dessa única divisão, é superada apenas pelos insetos. Então, o único grupo que supera
a riqueza das angiospermas são os insetos, que é um grupo muito mais antigo. E provavelmente a diversidade de uns contribui com a diversidade do outro. Não sei se dá para vocês entenderem, mas a relação entre angiospermas e insetos é muito grande, porque os insetos são os principais polinizadores das angiospermas. Então, por exemplo, se surge uma espécie ao longo do tempo de inseto com o aparelho bucal um pouquinho mais alongado, vamos supor. Isso vai forçar com que uma nova espécie de angiosperma, de repente com um tubo da flor mais longo, alguma coisa assim, surja também no planeta, tá? Então, isso é chamado de coevolução, quando um grupo acaba forçando a evolução do outro. Possivelmente está muito relacionada a coevolução de um grupo e do outro. A mudança o surgimento de uma nova angiosperma no planeta com alguma coisa na flor diferente acaba exercendo pressão no surgimento de alguma espécie diferente de inseto, e a recíproca é verdadeira. A mudança, o surgimento de uma nova espécie de inseto acaba forçando também o surgimento de uma nova espécie de angiosperma, já que os insetos são os principais polinizadores das angiospermas, né? O principal grupo de animais que vai levar o grão de pólen de uma flor para outra, tá? Então, esse processo é chamado de entomofilia, polinização por insetos, tá? Mas aí a gente já vai ver daqui a pouco a parte da flor propriamente dita. Então, todas essas 270 mil espécies de angiospermas, né? Elas estão juntas numa mesma divisão, elas formam um grupo monofilético. Por quê? Além de dados moleculares, a gente já viu que hoje em dia a gente não pode desconsiderar os dados provenientes do DNA, ou seja, né, já foram sequenciadas, existe um grupo bem grande sequenciando o genoma e comparando o genoma dessas 270 mil espécies de angiospermas. Então, já perceberam que todas elas apresentam trechos do genoma comuns, o que indica, possivelmente, que elas têm uma origem comum, tá? Então, elas formam um grupo monofilético, mas, além dessas características moleculares, essas plantas também compartilham, então, todas essas espécies também compartilham características morfológicas que a gente consegue ver, que é fácil para a gente ver. Então, primeiro, todas as angiospermas produzem flores. Podem ser flores grandes, pequenas, coloridas, não coloridas, que têm ou não perianto, ou seja, eu tenho angiosperma com flor sem pétala, sem sépala, sem perianto, como nas primeiras angiospermas que habitaram o planeta. Se a gente voltar para esse slide, a gente percebe que essas primeiras angiospermas não apresentavam nem pétala nem sépala. Tinham só o quê? Óvulos e grãos de pólen protegidos por folhas, tá? Então, isso aqui já é considerado uma flor. Quando eu tenho óvulo dentro de carpelo e grão de pólen dentro de estame, isso aí já é caracterizado uma flor, mesmo que essa flor não tenha nem pétala nem sépala. Ou seja, a presença dessas estruturas da flor, pétala e sépala, que são, em geral, estruturas coloridas, vistosas, atrativas, mas que não são fundamentais para que isso aqui seja uma flor. Deu para entender? Então, para ser flor, basta ter... para isso aqui já pode ser chamado de flor, porque eu tenho óvulos protegidos dentro de carpelos, grãos de pólen protegidos dentro de estames. A única coisa que eu não tenho aqui é sépala e pétala, tá? Mas as estruturas reprodutivas, que são o carpelo, né, onde estão os óvulos e os estames, já estão aqui. E a flor, a principal função da flor é isso, é servir de órgão para a reprodução. Então, existem na natureza muitas flores que são aclamídeas. Isso aqui é um exemplo de flor aclamídea. O que é uma flor aclamídea? A gente vai ver depois isso, mas uma flor aclamídea. É
aquela flor sem perianto. Ou seja, sem sépala e sem pétala. Existem muitas na natureza, tá? Então, não pensem que para ser flor precisa ter uma corola, as pétalas bonitas, um cálice bonito, né? As sépalas bonitas. Não precisa, tá bom? Então, às vezes, isso confunde um pouquinho a gente. Existem na natureza vários exemplos de plantas, de espécies que não têm perianto. Então, produção de flores. O que é? Produção de óvulos dentro de carpelos e grãos de pólen dentro de estames, tá? E os óvulos, então, como a gente viu, eles estão no interior de um ovário. A gente viu que essa folha carpelar, né, que se dobrou, ela vai se especializar um pouquinho. Ela não fica simplesmente... Deixa eu ver se eu... Vocês conseguem enxergar aqui? Esse papel? Sim, professora. Tá, então, imaginem que isso aqui é uma folha que se dobrou. A folha carpelar que se dobrou. Os óvulos agora estão aqui no interior dessa folha. Mas essa folha não fica esse cilindro. Ela se especializa, ela forma uma região mais alargada aqui na base, que é chamada de ovário, o estilete, e aqui em cima é a região que vai receber o grão de pólen, que é chamada de estigma, tá? E os óvulos ficam, então, na base dessa folha dobrada, nessa região que é chamada de ovário, tá? Então, ovário nada mais é do que uma parte dessa folha carpelar, tá? E os óvulos ficam, então, nessa região. Os óvulos não ficam... Os óvulos, né, que vão dar origem à semente, não ficam aqui no estilete, nem aqui pendurado no estigma. Eles ficam lá na base, na região do ovário. Isso aqui a gente vai ver mais... Redução do gametófito feminino. Quem é o gametófito feminino? O óvulo. Nas angiospermas, esse gametófito feminino, o óvulo, vai ser composto por apenas 8 células. Nas gimnospermas, que é o outro grupo que tem óvulo, o gametófito feminino, esse óvulo, ele vai ter várias células. A gente viu que essas células vão nutrir o embrião depois, né? É o chamado de nucelo. Mas, nas angiospermas, há uma redução do número de células desse óvulo. A gente já vai ver isso, tá? Eu vou desenhar, porque acho que fica mais fácil. E outra característica de angiosperma, que eu também vou precisar mostrar para vocês, desenhando, é a dupla fecundação, que vai levar à formação de um tecido de nutrição do embrião, que é chamado de endosperma. Então, só nas angiospermas, dentro da semente, eu tenho esse tecido que é chamado de endosperma, que é resultado da dupla fecundação, tá? Então, nas gimnospermas, o tecido que nutre o embrião, que está lá dentro, a função é a mesma. O tecido que nutre o embrião é o resto do gametófito, as outras células do gametófito, que é chamado de nucelo. Nas angiospermas, vai se formar um tecido novo para nutrir o embrião, que é o endosperma. Então, eu vi em alguns momentos muita gente falando, endosperma, endosperma, toda semente tem endosperma. Não, endosperma é um tecido exclusivo de angiospermas. Cuidado com isso, tá? As gimnospermas têm semente normal, essa semente também vai nutrir o embrião, mas esse tecido que vai nutrir o embrião é diferente nesses dois grupos de plantas, tá? Então, aqui não tem jeito, eu vou inserir um novo slide aqui, eu vou ter que desenhar. A gente vai relembrar. Vocês vão me dando um feedback para me falar se tá tudo tranquilo. Tudo bem? Certinho. Professora, no caso, a flor e o endosperma é exclusivo dos angiospermas, é isso? Isso, flor, óvulo dentro de ovário, né? Então, a folha carpelar dobrada,
a semente bem... a semente não. O óvulo, gametófito feminino pequenininho, só com 8 células. Isso é exclusivo de angiosperma, tá? Certo, obrigada. Nada. Vamos relembrar aqui. Tem hora que eu não sei como escreve, hein? Preciso... Vamos tentar relembrar aqui como é que se dá para a gente fazer um paralelo, uma comparação, como é que se dá a reprodução nas gimnospermas. Então, a gente lembra, né? Tem lá o esporofilo, a folhinha, que pode ou não estar agrupada, né, no estróbilo, com outros esporofilos. O que está acontecendo com um vai acontecer com os outros, tá? Mas imagina que vou falar de o que está acontecendo só aqui, porque senão... Mas vocês extrapolem, né? O que está acontecendo com um está acontecendo com vários. Então, lembrem-se que tem o óvulo aqui, né? O óvulo que está se formando sobre essa folhinha aí, sobre o esporofilo. Dentro do óvulo, a gente viu que eu tenho lá a osfera, que é o gameta feminino. Espero que todo mundo se lembre disso. Mas eu também tenho, nesse óvulo, outras célulazinhas. Vocês lembram, né? Quem deu origem a esse óvulo foi o esporinho, que estava aqui, e que se dividiu por mitose. E todas essas células aqui são haploides. Tudo bem até aí? Isso aqui é o óvulo. E aqui é o gameta feminino, a osfera. Todas essas células são haploides. Tudo bem? Pelo menos a estrutura. E percebam que o óvulo aqui tem várias células. Óvulo multicelular. Quantas? Não sei, tá? Multicelular, mas é um óvulo grande, multicelular, com várias células, milhares de células. Tudo bem até aí? Tudo. Tudo, né? Então, e eu tenho também, numa outra planta, ou na mesma planta, esporofilos, ou seja, folhinhas, formadoras de grãos de... Vou desenhar gigantesco para eu desenhar aqui dentro do grão de pólen, tá? Aqui, então, nesse esporofilo aqui, eu tenho formação de grãos de pólen com as suas 2 célulazinhas. A gente viu que o grão de pólen, o gametófito masculino, o esporo que o formou só sofre uma mitose, por isso que ele só origina 2 célulazinhas. Vamos imaginar que esse grão de pólen aqui é o de uma coniferofita, ou seja, as células não são móveis, tá? Vamos imaginar. Então, aqui o grão de pólen. E no interior do grão de pólen, a gente viu que a gente tem 2 célulazinhas, né? A célula do tubo, pensando numa coniferofita. Célula do tubo. E a célula espermática, que é o gameta masculino. Tudo bem? Revisando aqui as gimnospermas. E aí, a gente sabe que esse grão de pólen vai ser conduzido até esse óvulo. Como? Por algum agente que nas gimnospermas, em geral, é o vento, a anemofilia. Então, esse grão de pólen, esse não, vários, né? Só que só um que vai, o processo vai começar com um só. Podem cair vários grãos de pólen aqui nessa região do óvulo, mas só um que vai, quando um começa o processo, inibe que os demais comecem o processo. Nessa regiãozinha aqui, que é chamada de micrópila, essa região abertinha do óvulo, né? Então, aqui tem a polinização.
O transporte do grão de pólen. Que, em geral, na GIM não é pelo vento, tá? Então, o óvulo recebeu, né, o grão de pólen, caiu na micrópila do óvulo. E aí, vamos relembrar, né? Porque tá lá o esporofilo feminino, que deu origem ao óvulo, né, ao gametófito feminino. Aí, esse grão de pólen que caiu aqui, com suas duas célulazinhas, vai se... Deixa eu fazer melhor. Esse grão de pólen, então, com as suas duas célulazinhas, que caiu aqui, né, ele vai se romper, essa carapaça dele aí, essa que é composta por uma substância dura, chamada esporopolenina, ela vai se abrir, e aí liberar, na verdade, liberar não, né? Um tubo vai crescer, aqui está a osfera, eu vou fazer várias célulazinhas aqui, para vocês não se esquecerem que esse óvulo tem várias célulazinhas além do gameta feminino. Porque isso é uma diferença básica entre esses dois grupos e que vocês confundem muito, tá? Então, tá lá, o gameta feminino, as outras células do gametófito, todas têm a mesma ploidia. A diferença entre elas é que essa tem a capacidade de se unir com outra. E aqui o grão de pólen com o gametófito masculino com as suas duas célulazinhas. Uma dessas célulazinhas, que é chamada de célula do tubo, vai crescer, a gente já viu isso. Ela vai crescer e vai conduzir a outra célula até a célula espermática, até a osfera. Com isso, vai haver a fusão dessas células, ou seja, a fecundação, o encontro dos dois gametas, e aqui, então, no interior desse óvulo, eu vou ter uma célula, deixa eu fazer de outra cor, para vocês não confundirem. Eu vou ter uma célula diploide, tudo bem? Que é resultado do encontro dos dois gametas, essa célula diploide, que é chamada de zigoto. Eu vou ter essa célula diploide e, em volta dela, essas outras células aqui, que são haploides, são as outras células do gametófito. Tudo bem? Aqui, células haploide, as outras células do gametófito. Tudo bem até aí? Sim. E aí, o que vai acontecer? Esse zigoto, ou seja, essa célula 2N, vai começar a sofrer divisões mitóticas. Então, essa célulazinha aqui, 2N, vai começar a se dividir por mitose. Quem vai auxiliar, nutrir essa célula? Precisa de nutrição, né? Ela precisa de uma fonte de energia para poder fazer isso, precisa de nutrientes. Quem vai fornecer os nutrientes para esse zigoto começar a se dividir? Essas outras células do gametófito. Então, eu tenho lá esse zigoto que vai começar a se dividir, formar lá um conjuntinho de células, né? Ah, meu Deus do céu, gente, me desculpa. Então, esse conjuntinho de células aqui, todas 2N, que é o embrião, da onde elas vieram? Das mitoses sucessivas do zigoto. E, lógico, esse embrião não vai consumir todas as células aqui, né? Acaba sobrando umas célulazinhas aqui. Na verdade, ele vai se nutrir delas enquanto ele precisar,
tá? Enquanto ele precisar, ele tem uma fonte de nutrição, até que isso aqui, que passa a ser chamado de semente. Lembre, depois de fecundado o óvulo, aqui eu já posso começar a chamar de semente. Depois que há esse processo de fecundação, eu já tenho o começo do desenvolvimento da semente, tá? Então, esse embrião, ele vai continuar se nutrindo enquanto ele precisar, enquanto essa semente não cair no chão, não germinar, e esse embrião começar a ter fontes do solo para se nutrir, ele vai se nutrir dessas células aqui, que aí eu posso chamar esse tecido de nucelo. Mas esse nucelo nada mais é do que essas outras células do óvulo, do gametófito feminino. Tudo bem? Tudo sim. Agora, não sei se vocês conseguem perceber que esse grande número de células aqui já foi formado. Ó, eu já tenho esse grande número de células já formado, ou seja, a planta já gastou energia com esse grande número de células, sem saber se vai haver a fecundação, porque pode não ocorrer. Tudo bem? Pode ser que um grão de pólen não caia aqui em cima. E aí essa planta vai ficar aí com esse óvulo cheio de célula, teoricamente perdido, porque não houve a fecundação. Tudo bem? Vocês conseguem perceber isso? Que independente de haver ou não a fecundação, esse tecido todo já foi formado, esse monte de células já foi formado, ou seja, que houve um gasto de energia para a planta antes de haver a fecundação. Vocês entenderam a pergunta? Ou o comentário? Entendi, professora. Vocês conseguem entender isso? Então, antes desse processo aqui ocorrer, eu já tenho um óvulo cheio de células, então eu já tive um gasto de energia grande. Então, o tecido que vai nutrir o embrião já é formado antes do embrião vir. Deu para entender? É como se a mulher formasse a placenta antes de formar o embrião. Imagina a gente andando com uma placenta pendurada por aí, sem saber se o embrião vai vir ou não. Deu para entender isso? Então, nessas plantas, antes de formar o embrião, o tecido de nutrição já foi formado. Aí, se não houver fecundação, isso aí uma hora vai acabar se degenerando. Não dura para sempre, são células vivas, não vão durar para sempre. Uma hora isso vai degenerar. E a planta perdeu energia, digamos assim, porque ela não formou o embrião, tá? Então, aqui eu vou escrever. Então, o tecido de nutrição do embrião, que é chamado de nucelo aí, de nutrição do embrião. Olha, parece até uma contradição, né? Mas é assim que a natureza, assim que as coisas aconteceram. Tecido de nutrição do embrião formado antes do embrião. Antes de haver a fecundação. Antes da fecundação ocorrer, eu já tenho tecido. Tudo bem? Porque essa vai ser uma diferença das angiospermas. As angiospermas, elas só formam o tecido de nutrição se houver a fecundação. É concomitante. Tem a fecundação, começa a formar o tecido. Se não tem, não formo. Tudo bem? A gente vai ver agora como é que acontece isso. Então, como é nas angiospermas, né? Então, vamos lá agora. Vocês estão enxergando, gente? Sim, sim. Tá. Então, agora, reprodução nas
angiospermas, ou seja, nas plantas cujos óvulos se formam no interior de folhas, né? No interior de carpelas. Então, nas angiospermas, agora eu tenho uma estrutura que é formada pela folha carpelar, onde o óvulo está aqui dentro, o óvulo com a sua micrópilazinha, tá? O óvulo não está mais sobre a folha, o óvulo está dentro dessa estrutura. Isso aqui é chamado de estigma. E aqui que está a micrópila do óvulo, mesma coisa. Isso aqui é o óvulo, só que agora esse óvulo aqui está no interior dessa folha carpelar. Essa região onde está o óvulo, pode ter um ou vários, né? Essa região onde está o óvulo é chamada de ovário. Esse óvulo, como a gente já viu, ele tem só 8 células. Essa é a diferença fundamental. Tem várias, né? Mas uma das diferenças entre a gímeno e as anjo é essa. Eu tenho lá, no óvulo, uma célula que é o gameta propriamente dito, que a gente já viu, a oosfera. E aí, eu tenho mais 7 células só nesse óvulo. Eu não tenho aquele monte de células. Não tenho mais esse monte de células aqui. Não tenho mais esse monte de células no óvulo. Olha lá, não tenho mais. Eu tenho só 8, tá? Entre elas a oosfera e mais 7. Então, essa é uma característica das angiospermas, um óvulo reduzidinho. Então, eu tenho 1, 2, Professora. 3, já vou, 4, 5, só um minutinho, 6, 7, 8. Essas 2 células centrais, elas não têm parede celular, elas só são o núcleo. Fala. Essas 8 células são em todas as espécies das angiospermas? Todas. É a autapomorfia do grupo. Tá? Todas as 270 mil espécies vão ter óvulos com 8 células. O que vocês confundem às vezes é que assim, dentro do ovário eu posso ter vários óvulos, tá? Então, imagina, eu desenho um só, como eu já falei para vocês, mas... Ai, pera, gente, preciso começar do zero. Quando começa assim, já dá... O que acontece? Aqui eu desenhei um óvulo só dentro do ovário, tá? Mas eu tenho espécies que vão ter vários óvulos dentro do ovário. Então, eu tenho aqui um ovário, nessa região aqui, eu posso ter vários óvulos dentro desse ovário. Milhares, às vezes, né? Mas cada óvulo desse só vai ter as 8 célulazinhas. Todos esses vão ter 8 célulazinhas. 8. A oosfera e mais 7. Tá? Tem espécies de angiospermas, como, por exemplo, o abacate, o pêssego, que só tem um óvulo dentro do ovário. Como consequência, só vai formar uma semente por fruto, não é isso? Então, nessa espécie, no abacate, Laurus nobres é o nome da espécie do abacate, eu só tenho um óvulo dentro do ovário. O ovário que vai crescer, esse ovário, né, que está em volta desse óvulo aqui, que vai crescer e vai dar origem ao fruto, à polpa do abacate, mas só forma uma semente. Por quê? Porque só tinha um óvulo no interior. Em contrapartida, eu tenho outras espécies de angiosperma, tipo o mamão, o tomate, a melancia, que tem vários óvulos dentro do ovário. Então, cada óvulo desse, o que eu fizer para um óvulo, a gente tem que extrapolar e imaginar que está acontecendo com cada um desses. Cada um vai formar uma semente. Então, eu tenho tomate, por exemplo, que tem várias sementes dentro do fruto. Por quê? Porque o ovário já tinha vários óvulos. Tudo bem? Tudo sim, professora. Então, tá. Então, eu tenho lá, nas angiospermas, um óvulo, um gametófito feminino, uma das características desse grupo, como a colega perguntou, que eu não sei quem foi, me desculpa. Todas as 270 mil espécies vão ter óvulos reduzidos, óvulos com 8 células.
Isso é característica exclusiva, novidade evolutiva do grupo, tá? E eu também vou ter... Então, daqui a pouco a gente vê a... Oh, meu Deus, não trava não, meu Deus. Eu também vou ter os grãos de pólen se formando no interior. Na verdade, em geral, são duas assim, tá? Grãos de pólen, que tudo vai se especializando, né, gente? Não fica só uma folha dobrada. Ao longo do tempo, vai dando uma especializada, vai dando uma ajeitada, a coisa ficando mais... não bonitinho, né? Porque a gente sabe que isso tudo foi a evolução que trabalhou, né? E eu tenho lá, no interior dessa estrutura aqui, que é chamada de antera, isso aqui também veio de uma folha dobrada, né? Isso aqui tudo é chamado de estame. Essa região do estame é chamada de filete, é a região onde não forma grão de pólen. Mas os grãos de pólen são formados no interior dessa folhinha dobrada. Então, grão de pólen, no caso das angiospermas, o grão de pólen, ao invés de ter duas células, ele tem três, tá? Então, três célulazinhas dentro de cada grão de pólen desse. Então, óvulos, gametófitos femininos com 8 células e gametófito masculino, grão de pólen com 3 células. Isso em todas as angiospermas. Tudo bem? Então, só para a gente voltar, eu vou ter grãos de pólen dentro das anteras e óvulos dentro, com suas 8 célulazinhas. 2, 3, 4, 5. Essas duas centrais, de novo, não tem parede, por isso que eu só desenho os núcleos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Óvulos com 8 células dentro de ovários, grãos de pólen com 3 células sendo formados dentro de anteras. Isso aqui pode estar junto numa mesma flor, né? Imaginem que aqui eu tenho o receptáculo da flor, a região onde está tudo apoiado, eu posso ter os estames aqui, formando seus grãos de pólen lá. Opa, que horrível, né? Formando seus grãos de pólen lá dentro do interior. Mas eu tenho flores onde eu só tenho o gineceu, flores onde eu só tenho o androceu, vou ter de tudo em angiosperma, tá, gente? Flores onde eu tenho os dois, o androceu e o gineceu, essa diversidade depois a gente vai ver. Mas por enquanto eu quero que vocês entendam a estrutura geral, tá? Depois as variações a gente vai vendo ao longo do tempo. Mas tudo bem? Óvulos no interior de ovário, grãos de pólen no interior de anteras. Característica, pode ter aqui sépala, pétala? Pode ter tudo aqui. Uma pétala bonita, pode ter. Ou pode não ter também. Isso aqui, em geral, vai servir, não tem nada a ver com reprodução. Pétala, né, que forma corola. O conjunto de pétalas forma a corola. O conjunto de sépalas aqui forma o cálice. E cálice mais corola eu posso chamar de perianto. Cálice mais corola é igual perianto. Então, eu posso falar assim, aquela flor tem um perianto completo, ou seja, tem cálice, tem corola, tem sépalas e pétalas. Eu vou falar assim, não, no perianto daquela flor só tem corola, só tem pétalas. No perianto daquela flor só tem cálice, tá? Posso falar isso. Mas isso aqui, para o que a gente está vendo agora, que é reprodução, não interessa tanto. Por quê? Porque a gente está vendo reprodução que tem a ver com grão de pólen, que forma o gameta masculino no seu interior, e com óvulo, que forma a gameta feminino no seu interior, tá? Mas eu vou ter flores de todos os tipos, com ou sem corola, com ou sem cálice, tá? Então, tudo bem até aí?
Gente? Tudo sim, Tudo professora. esplêndido. Ah, então tá bom. É bonito, né? Meu Deus, eu acho tão bonito, gente. Cada vez que eu explico, cada vez que eu penso sobre isso, eu acho mais lindo, é impressionante. Então, gente, vamos lá. Vamos agora ver como é que ocorre. Ai, eu parece que eu desenho um mapa aqui. Então, vamos lá olhar agora, né? Eu vou desenhar isso aqui para não desenhar um negócio flutuando, para desenhar no receptáculo da flor. Então, tem lá. Isso aqui que é chamado de gineceu, né? Que a gente sabe que veio de uma folha dobrada, ou seja, a origem é da folha carpelar ou carpelo, e se especializou um pouquinho, né? Formando ovário, estilete, estigma. Lá dentro desse ovário, eu tenho o óvulo. Vou desenhar coloridinho para manter o padrão. Aqui eu tenho a osfera e as outras 7 células dentro desse óvulo. 1, 2, 3. A posição é essa mesmo, tá? Tem 2 adjacentes à osfera, 2 centrais e 3 opostas à osfera. Então, só para a gente lembrar, as células que vão ter mais importância para a gente, dessas 8, lógico, é a osfera, que é o gameta feminino, a gente lembra, e essas 2 células centrais, que são chamadas de núcleos. Núcleos polares. Vocês lembram qual é a ploidia de todas essas células? N, professora. Isso mesmo, tudo N, porque não percam de vista que isso veio de um esporo, só que o esporo dessa vez foi formado no interior dessa folha, tá? Tudo N aí, então essas 8 células são N, tá? E aí, aqui pode ser na mesma flor, como eu falei para vocês. Eu tenho a anterinha. Lembrem, né? Isso aqui tudo é o estame, e essa região do estame onde são formados os grãos de pólen, não é 2, não, são milhares, tá, gente? É porque eu não tenho espaço aqui. São formados os grãos de pólen com suas. Ah, eu desenhei pequenininho, né? Mas vamos lá. Cada grão de pólen, então, tem 3 célulazinhas. Gente, fica muito chato, tão explicadinho assim? Ou é melhor? Porque às vezes eu sei que parece, eu vou muito devagarzinho, parece. Mas como é, o ritmo tá bom? Tá sim, professor. As outras células, que a senhora falou da esfera, dos núcleos polares, e as outras As 5 outras, células as têm outras, nome? elas têm nomes, mas eu não vou nem falar o nome delas, são antípodas, acho que são opostas à osfera, mas é melhor a gente nem. Elas não têm uma função específica, gente, tá? Elas não têm uma função. Pode ser que no futuro elas desapareçam. Como já as várias desapareceram, né? Se a gente for comparar uma gímeno com uma anjo, na anjo já não tem várias células no óvulo, essas células que sobram, né? Sobra aqui, sobra entre aspas, a gente já vai ver por que elas sobram, mas essas que eu não nomeei, essa 1, 2, 3, 4, 5, elas não têm uma função muito clara na reprodução. Por isso que eu não falei nada sobre elas, tá bom? Pode ser que no futuro elas desapareçam, tá? Tá certo. Por isso que eu não chamei atenção para elas, porque não é mais nome para vocês. Então, aqui o grão de pólen.
com suas 3 célulazinhas, né? Percebam que nas angiospermas o grão de pólen, ao invés de 2, tem 3 células, tá? E aí, o que vai acontecer? A polinização. Esse grão de pólen vai ser transportado até essa região aqui, até o estigma. Percebam que o grão de pólen não cai na micrópila, ele cai aqui. Lembram, lá nas gimnospermas, o grão de pólen ele é transportado até a micrópila do óvulo. Cadê? Olha lá, o grão de pólen cai aqui na micrópila do óvulo. Nas angiospermas, o grão de pólen não cai na micrópila. Por quê? Porque o óvulo está protegido. É como se aqui no interior o grão de pólen não cai aqui, ele vai cair lá em cima, no estigma, tudo bem? Às vezes vocês confundem isso. Quando a gente fala assim, represente a reprodução das gimnospermas, vocês já desenham um óvulo dentro do ovário. É impressionante, mas eu falo, gente, eu estou falando de gimnosperma, não tem ovário. O grão de pólen cai direto na micrópila do óvulo, não cai lá no estigma, não tem isso em gimnosperma. Então, cuidado. Tentem sempre fazer esse paralelo. Nas angiospermas, ele vai cair no estigma. Por quê? Porque o óvulo está lá embaixo. O óvulo que tem a micrópila está lá embaixo, lá dentro do ovário. Já na gímeno, o óvulo está aqui, desprotegido. Então, o grão de pólen já vai cair aqui, em cima do óvulo. Não vai cair em cima do estigma. Tudo bem? Isso é um erro muito comum. Quando fala assim, represente reprodução nas gimnospermas. Vocês já tacam logo o óvulo dentro de ovário, porque vocês já estão tão acostumados a pensar em angiosperma, que aí vocês já fazem assim, sendo que está errado, tá? Então, o grão de pólen não cai aqui, ele cai aqui, no estigma. Ele vai ser transportado, né? Esse processo é o mesmo, o transporte do grão de pólen é chamado de polinização. Pode ser pelo quê? Pelo vento, a gente já viu. Transporte do grão de pólen pelo vento, a anemofilia. Transporte do grão de pólen por inseto. Entomofilia, que nas angiospermas é o que mais ocorre. Eita, meu Deus. Estava certo. Entomofilia. Transporte do grão de pólen por um mamífero, sei lá, mastofilia. Mamífero. Mastofilia. Transporte do grão de pólen por uma ave. Ornitofilia, tá? Ornitofilia. Então, o agente que está fazendo esse transporte, eu sei lá qual é, pode ser qualquer um, vai depender do que essa planta está atraindo. E é para isso que o cálice e a corola servem, tá? Se essa planta tiver uma corola, pétalas vermelhas, bem vistosas, provavelmente ela vai atrair uma ave, provavelmente é a ave que vai fazer esse transporte de grão de pólen. Se essa flor for, em geral, amarelinha, a corola, né, as pétalas amarelinhas, exalando algum odor, provavelmente vai ser uma abelha, um inseto. Então, esse transporte do grão de pólen vai depender da espécie. O agente que vai fazer vai depender da espécie. Aí a gente olha para... Isso chama síndrome de polinização. Quando eu olho para uma flor e falo, essa flor tem cara de ser polinizada por abelha. Isso é chamado de síndrome de polinização. Eu estou vendo naquela flor características que me levam a crer que é uma abelha que vai polinizar aquela flor, tá? Tem gente só fazendo estudos em relação a isso. Isso dá para a gente comprovar. A gente fica lá observando, marca o grão de pólen para saber se realmente foi a abelha que fez esse transporte, tá? Isso é chamado de síndrome de polinização, ou seja, o conjunto de características que uma flor tem que vai atrair um ou outro animal. Ou, às vezes, o vento, tá? Às vezes ela não tem característica nenhuma, aí você fala, ela é anemófila, quem vai polinizar é o vento, porque ela não tem uma corola que chama atenção, não tem um odor, tudo bem? Mas o cálice e a corola tem essa função de atração de polinizadores. Não tem um papel direto relacionado com produção de gametas, tá?
produção de gametas, tá? Quem tem é o androceu, formado pelos estames, e o gineceu, formado por essa unidade aqui, a folha carpelar, tá? Então, o grão de pólen que dentro vai ter o gameta masculino e o óvulo que dentro vai ter o gameta feminino. Tudo bem até aí? Então, o grão de... Tá, responde, por favor. Sim, tudo. Então, tá bom. O grão de pólen com suas 3 célulazinhas, eu vou passar para outra folha, porque está muito bagunçado isso aqui. O grão de pólen com as suas 3 célulazinhas caiu aqui na região do estigma, dessa unidade aqui, desse gineceu, tá? E aí vamos ver o que acontece. Eu não vou desenhar... Ai, entendi. Então, tá lá o ovário, eu desenho um único óvulo no interior desse ovário. Parecendo uma carinha. E a oosfera que eu tô desenhando, né, que é o gameta feminino, eu tô desenhando de vermelhinho aqui no centro. Olha aqui. E a oosfera. E o grão de pólen caiu lá no estigma, lá em cima, caiu o grão de pólen. Esse grão de pólen vai se abrir de novo. O que acontece nas gimnospermas, só que nessa região, nas angiospermas vai acontecer aqui, na região do estigma. E esse grão de pólen, como eu falei para vocês, tem suas 3 célulazinhas. Tudo bem? Até o grão de pólen não entra. Cuidado, hein? Que vocês falam, o grão de pólen entra e vai encontrar. Não é, não. Ele não entra nada, não. Ele fica aqui na região do estigma. E aí? Tem essas 3 célulazinhas. Uma delas é o gameta masculino. A célula espermática. A gente já viu isso. Lembrando que nas angiospermas, assim como em alguns dos grupos de gimnospermas, o gameta masculino em todas elas, nas 270 mil espécies, ele já não tem flagelo, igual em coniferofita, igual no grupo de gimnosperma, tá? Não é. Gameta masculino sem flagelo não é exclusividade de gimnosperma. A gente viu que em coniferofita também os gametas masculinos não têm flagelo, tá? Então, aqui o gameta masculino é só uma célula que é chamada de célula espermática. E aí o gameta masculino tem que encontrar o gameta feminino, para que haja reprodução. Tem que encontrar a oosfera. O que vai acontecer? Acho que vocês já têm subsídio para me falar. Hein? Como que esse gameta masculino vai encontrar o gameta feminino lá? Vai ocorrer a sinfonogamia? Perfeito. Uma dessas células aqui continua com o mesmo papel que ela já tem no grupo de gimnosperma. Ela forma um tubo aqui por dentro desse estigma, desse estilete aqui, é a célula do tubo, tá? Então, vai formar aqui o tubo polínico. Só que agora é um tubo polínico maior. Lembrem que nas coniferofitas, o tubo polínico só precisa vir daqui da micrópila até aqui a oosfera. Agora, o tubo polínico é bem grandão. E, na verdade, esse tubo polínico, essa célula que começa a crescer, é uma célula que cresce. É como se eu espichasse a célula, tá, gente? Ela começa a crescer sendo nutrida por substâncias que o estilete, essa região aqui, vai liberando para ela, tá? Então, nada é por acaso. Esse estilete aqui longo, ele está nutrindo
esse tubo, essa célula crescer. Só que esse processo é muito rápido nas angiospermas. Lembrem, quanto nas gimnospermas tudo demora muito, nas anjo, o crescimento do tubo polínico é muito, muito rápido, muito acelerado, tá? Então, ai, gente, eu vou desenhar uma outra folhinha, porque tá muito pequenininho aqui. É bom que aí vocês, quanto mais vocês veem, mais vai retendo a coisa. Eu vou desenhar mais aberto aqui. O grão de pólen caiu lá, com suas 3 células. A osfera aqui. Uma das células aqui, que é a célula do tubo, começou a crescer, formar um tubo. E lembrem que sobraram 2 células, né, lá do grão de pólen. Sobraram essas 2 células aqui. Uma é a célula do tubo que formou o tubo polínico. E essas duas, o que vai acontecer com elas? O tubo polínico vai conduzir as 2 células. Então, as 2 células que sobraram do grão de pólen vão ser transportadas juntas pelo tubo polínico. Então, as 2 outras células do grão de pólen vão ser transportadas pelo tubo polínico. Uma delas, que é a célula espermática, vai se encontrar aqui com a osfera. Então, o encontro da osfera com a célula espermática, tá? Então, aqui já ocorreu o encontro dos 2 gametas, que é a fecundação. Tudo bem até aí? Tudo sim, professora. Perdoem a professora de vocês com esse negócio, viu? Fecundação. Então, uma dessas células encontrou, que é o gameta masculino, encontrou o gameta feminino e formou o zigoto. E a outra célula, o que vai acontecer com ela? Ela vai degenerar? Não, essa outra célula tem um papel. Esse tubo polínico continua crescendo, até liberar essa terceira célula do grão de pólen, né? Uma é a célula do tubo, a outra é o gameta masculino, e essa terceira célula. Ela libera essa terceira célula junto com esses 2 núcleos polares, e eles se fundem numa única célula, tá? Então, há 2 processos de fusão, 2 processos de fusão de células chamados de fecundação. Então, ocorre uma fecundação aqui, encontro de uma célula gamética com outra célula gamética, e ocorre um segundo encontro e fusão de células aqui. O encontro da outra célula do grão de pólen, que estava sendo conduzido pelo tubo polínico, com os 2 núcleos polares. Deu para entender isso? Deu sim. Então, aqui uma outra fecundação. Isso que é chamado de dupla fecundação, que também é exclusivo das angiospermas. Então, ao mesmo tempo que eu formei o zigoto aqui, qual é a haploidia do zigoto? 2N. 2N, que é o encontro de uma célula com outra célula. Então, o zigoto é 2N. E qual é a haploidia desse encontro aqui? Da célula que foi formada por esse encontro aqui? 3N. 3N. Forma-se aqui uma célula triploide, tá?
o que não é muito comum na natureza, mas que ocorre aí, o encontro de uma célula triploide. O encontro não, a formação de uma célula triploide. Então, depois que ocorreu o processo de fecundação, o que eu vou ter? Logo, imediatamente, após a dupla fecundação. Então, logo após esse processo ocorrer, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, vou manter o mesma cor. Eu vou ter aqui uma célula 2N, tudo bem? Que é o zigoto. Que é o encontro da oosfera com a célula espermática. E aqui no centro, eu peguei o verde, mas não veio. Veio agora. Aqui no centro, eu vou ter uma célula 3N. Não tem o nome essa célula, tá? Eu falo assim, primeira, não existe um nome para ela, podiam dar, eu vou nomear. Primeira célula do endosperma. Tá? Percebam que eu tenho uma célula 3N aqui e uma célula 2N. E as outras célulazinhas lá que vão acabar degenerando. Tá? Lembra que aí eu tinha duas, mais uma célula aqui, outra célula aqui, NN, uma aqui e uma aqui. Todas essas em preto são células haploides que vão degenerar, elas não têm função. Mas logo depois da fecundação, da dupla fecundação, dá para entender como é que fica lá esse óvulo no interior do ovário? Dá sim, professor. Tudo bem? Então, eu formei o zigoto. Tá lá o zigotinho lá formadinho. O que vai acontecer com esse zigoto? Com essa célula 2N? De novo, eu tô passo a passo aqui, bem devagarzinho para vocês. O que acontece com o zigoto, gente? Ele forma a semente. Não, antes disso, quem forma a semente? Eu falei para vocês, quem forma a semente? Quem dá origem à semente? O óvulo todo é que vira semente, não? O zigoto é parte do óvulo. Isso tudo que era o óvulo, quando há fecundação, eu já posso passar a chamar de semente, tá? Depois do encontro das células, depois da fecundação, eu já posso passar a chamar esse óvulo de semente. E isso tudo é a semente. Eu estou perguntando o que acontece com esse zigoto aqui. O que acontece com o zigoto em qualquer ser vivo, gente? Não vou falar, não. Perfeito. Como? Ele começa a se dividir. Então, eu tenho uma célulazinha que, por mitose, vai começar a se dividir e formar o embrião. Mas quem vai nutrir? Quem vai fornecer nutrientes para que esse zigoto aqui comece a se dividir? Lembra? Nas gimnospermas. Vamos voltar lá. Percebam que minha professora. Calma aí, rapidinho. Porque você pegou aí, mas não... Vamos voltar lá nas gimnospermas. Então, eu tenho aqui o zigoto, isso é nas gimnospermas. O zigoto, eu falei, esse zigoto começa a se dividir por mitose e formar o embrião. E quem nutre esse zigoto? Essas outras células aqui, que são milhares, que vão nutrir esse zigoto. E agora aqui, quem vai nutrir esse zigoto para ele começar a se dividir aí e formar um embrião? Essas míseras célulazinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 células vão dar conta de nutrir esse zigoto até ele formar um embrião? Vocês acham que sim? Se vocês acham, desachem, porque ele não vai. Não vão. Só 1, 2, 3, 4, 5, 6 células não são capazes de nutrir esse zigoto para ele formar um embrião. E aí, qual foi a estratégia das plantas? Gente, olha que coisa mais linda.
Qual foi a estratégia dessas plantas? Assim que forma o zigoto, eu já formo essa célula do endosperma. O que vai acontecer com ela? Ela vai se dividir. Ela é uma célula 3N extremamente nutritiva. Pois as poliploides, com números de cromossomos multiplicados, em geral, são mais fortes, não deixa de ser mais potentes, né? O que as pessoas que trabalham com milho, com cana, o que eles ficam fazendo? Tentar tornar essas plantas poliploides, ou seja, com células com número de cromossomos a mais. Então, porque teoricamente são mais resistentes, tá? Então, quando eu tenho aqui essa célula triploide, o encontro da outra célula do grão de pólen com os núcleos polares, eu formo essa célula triploide. O que ela vai fazer? Ela também vai começar a se dividir, vai formar um tecido. Então, aquela célula que eu chamei de primeira célula do endosperma também vai começar a se dividir. Qual a função desse tecido que está sendo formado, esse tecido verde aqui, que está sendo formado, que é chamado de endosperma? Todo esse tecido aqui é 3N, né? Já que ele veio da mitose daquela célula primeira lá. Todo ele é 3N. Qual é a função? Nutrir esse embrião. Então, percebam que a formação do tecido de nutrição é concomitante à formação do embrião. Nas angiospermas, não é primeiro forma o tecido de nutrição para depois formar o embrião. Não, é junto. Por conta da dupla fecundação, esses processos acontecem juntos. Na dupla fecundação, olha lá, é junto. O tubo polínico já leva as duas células. Já forma o zigoto ao mesmo tempo que eu formo a primeira célula do endosperma. Deu para vocês entenderem isso? Então, se não formar o zigoto, também não vai formar endosperma, também não vai formar, a planta não vai gastar energia formando um tecido para nutrir ninguém. Não vem um embrião, para que eu vou formar o tecido? Só que nas angiospermas é junto. Forma o zigoto, ao mesmo tempo forma a primeira célula do endosperma. Se esse zigoto começa a se desenvolver, o endosperma, para nutrir ele, começa a se desenvolver também. Vocês conseguem perceber isso? Por isso que o óvulo de angiosperma é pequenininho, porque não tem o tecido de nutrição antes. Na gímeno, o óvulo é grande, com muitas células. Por quê? Porque a carroça veio antes dos bois. Eu já formei o tecido de nutrição, ou seja, a planta já gastou energia com isso. Ela sobrevive? Sobrevive. Tanto é que tem um monte de gimnosperma aí. Mas, assim, ela tá gastando energia meio que à toa? Tá. Isso é fato, mas a gente gasta energia à toa às vezes, né? Às vezes... E elas também estão gastando energia à toa. Às vezes o embrião não vem, mas o tecido de nutrição já foi formado. Nas anjo, não. A estratégia dessas plantas foi formar o tecido de nutrição só e somente se o embrião for formado. Deu para entender? Gente... Deu sim, professora. Tá, então, e esse tecido de nutrição, isso aqui tudo é semente, hein? Pelo amor de Deus, vocês estão confundindo ainda o que é semente, de onde se origina a semente. Estão me dizendo que semente é o embrião. Não, o embrião ele faz parte da semente. Semente é o embrião mais o tecido de nutrição. Que nas gimnospermas, esse tecido vai ser haploide e vai ser as outras células do óvulo. E vai ser formado antes da fecundação. Nas angiospermas, esse tecido é triploide e ele é formado ao mesmo tempo que a fecundação, é a dupla fecundação, tá? Então, a dupla fecundação que vai levar à formação do embrião e à formação do endosperma. Então, nas angiospermas, o tecido de nutrição do embrião forma-se junto com a formação do embrião, com a
Fecundação, vou botar aqui. Fecundação. Não se, o que eu quero dizer é que o tecido de nutrição não forma antes, forma junto, concomitante. Deu para entender? Ou seja, as plantas, se não houver fecundação, né, se de repente o passarinho que era para passar lá, para levar o grão de pólen, não passou e a flor murchou e não aconteceu a fecundação, essa planta perdeu um pouco de energia, lógico, sempre perde. Mas foi tanta assim, formando óvulo, formando um tecido de nutrição? Não! Os óvulos são pequenininhos, 8 células só, tá? Não é tanto assim. Gente, e aí? Aí, o que acontece? Formou a semente, o óvulo deu origem à semente, e esse ovário aqui, ele vai começar a se expandir e formar o fruto. Então, óvulo forma a semente, sempre. E ovário vai formar o fruto. E o óvulo está dentro do ovário nas angiospermas. Nas gimnospermas não tem ovário, o óvulo está sobre a folha, então a semente vai estar sobre a folha. Nas angiospermas, o óvulo está dentro do ovário, essa semente vai se formar dentro desse ovário, só que esse ovário começa a crescer também, dá origem ao fruto. Tá? Então, o tomate nada mais é do que o ovário crescido, a abóbora nada mais é do que o ovário crescido, o melão, a maçã, tudo é o ovário da flor que cresceu e originou o fruto. O pepino, o jiló, qualquer coisa que vocês pensarem que tem semente no interior. Da onde veio aquele fruto? O tomate é um fruto, o pepino é um fruto, o pimentão é um fruto. O fruto nada mais é do que a expansão do ovário, o crescimento do ovário após a formação da semente. Então, o óvulo vira semente depois de fecundado e o ovário cresce e vira o fruto. Isso é sempre, é padrão nas angiospermas. Tudo bem, gente? Tudo sim, professora. Meu café já tá frio aqui. Mas vamos lá. Então, só para a gente olhar, né, em geral, isso aqui é uma florzinha típica de angiosperma, que tem a corola, né, as pétalas, o cálice está lá embaixo, vocês não estão vendo. Aqui os estames e aqui o gineceu, né, onde eu tenho o ovário, o estilete, esse amarelinho, o estigma. Aqui no esquema para ficar melhor. Então, eu tenho aqui as sépalas, uma florzinha típica. A gente já viu que nem todas as flores são típicas, né? Tem flor que não tem nem cálice, nem corola, nem sépalas, nem pétalas, não tem o perianto. Vai ter sempre essa parte aqui, o gineceu e o androceu, que são os órgãos reprodutores de uma flor. Isso é, para a planta se reproduzir, ela precisa disso. O que não é necessário é o perianto, já que muitas flores são polinizadas pelo vento, e o vento não enxerga. Ah, que corola linda! O vento é um agente abiótico, tá? Então, as flores, em geral, polinizadas pelo vento, não tem perianto. A gente vai ver isso ao longo da disciplina. Mas está lá, né? Uma florzinha típica vai ter. Isso é chamado de verticilo. Os ciclos da flor, em geral, a gente vai caminhando do ciclo do verticilo mais externo para o mais interno. Eu vou passar um trabalhinho para vocês olharem as flores por aí, por perto, tá? Mas, então, eu tenho aqui as sépalas, as pétalas, né, conjunto de sépalas, que a flor pode ter 3, 4, 5 sépalas, esse conjunto é chamado de cálice, mesma coisa as pétalas, as flores podem ter 3, 4, 5, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 pétalas essa flor, então essa corola é formada por 5 pétalas, tá? E aí aqui eu tenho o estame, que é formado pelo filete, que é a parte estéril do estame. O que é estéril? Aqui não forma grão de pólen. E aqui na antera, lembrando que isso tudo veio de uma folha dobrada, tá? Isso aqui é a antera, a região fértil do estame. É aqui onde os grãos de pólen serão formados. E a parte feminina, que é o gineceu, que também é uma folha dobrada, isso aqui veio de uma folha dobrada, a folha carpelar. Eu tenho essa região mais alargada, que é chamada de ovário, onde está o óvulo, a região mais alongada, que é o estilete, e essa região mais apical, que é onde os grãos de pólen caem, que é o estigma, a região receptiva da flor,
a região onde vai receber os grãos de pólen, tá? O grão de pólen não cai aqui. Isso tudo, os óvulos estão no interior do ovário, estão aqui no interior. E os grãos de pólen estão sendo formados aqui, no interior dessas anteras, que são provenientes, originadas de folhas dobradas, tá? Aqui, só para vocês verem, vamos olhar esse desenho daqui que é melhor, tá? Aqui, imaginem que isso aqui eu estou vendo dentro do ovário, um óvulo lá dentro do ovário. O óvulo, que é o gametófito feminino, a gente já viu que tem 8 células, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que tem função clara. O óvulo está lá preso na parede do ovário. O óvulo, ele não fica solto no ovário, tá? Ó, agora que a gente está na Páscoa, essa analogia é boa. Imaginem um ovo de Páscoa com bombom no seu interior, tá? O ovo de Páscoa, propriamente dito, é o ovário e os bombons no interior são os óvulos. Só que os óvulos, nas angiospermas, eles não ficam soltos igual os bombons, não. Imaginem que eles estão presos na parede daquele ovo de Páscoa, tá? Quando eu sacudo, não faz aquele barulho, não. Tudo bem? Então, aqui, essa região que liga o óvulo à parede do ovário é chamada de placenta, tá? Placenta é a região que liga o óvulo à parede do ovário. Então, tá lá o óvulo tem dois revestimentos. Então, esse gametófito feminino tem 2 revestimentos. E 8 células. Acho que tem interesse para a gente, que eu falei para vocês. A oosfera, que é o gameta feminino, e os 2 núcleos polares, tá? Que ficam na região central do óvulo. As outras células, alguém me perguntou, elas têm nome? Tem. Sinérgides e antípodas. Sinérgides são as que ficam adjacentes à oosfera, ao gameta feminino, e antípodas são as que ficam de frente, né, contrárias à oosfera. Tudo bem? Ah, preciso saber. O nome é bom você saber. Se um dia você escutar, você saber, são células do óvulo, tá? Mas, assim, as importantes, as que têm função clara, são a oosfera e os 2 núcleos polares. Tudo bem? Tudo sim. E aqui um esqueminha, que é mais ou menos o que eu falei, o que eu mostrei para vocês. O grão de pólen cai lá na região estigmática, lá em cima dessa folha dobrada, dessa folha carpelar. Não cai aqui, esse óvulo está de cabeça para baixo, tá, gente? Ele está com a micrópila voltada para baixo. Existe isso na natureza. Tem óvulos voltados com a micrópila para o lado, óvulos voltados com a micrópila para cima, depende da espécie. E óvulos voltados com a micrópila para baixo. Nesse aqui, o autor quis desenhar o óvulo com a micrópila para baixo, como se ele estivesse de cabeça para baixo, tá? Então, tá lá, o grão de pólen caiu aqui, uma dessas células vai começar a crescer e formar o tubo polínico, sifonogamia, em todas as angiospermas. Gameta masculino não é móvel, ele é imóvel, ele é a célula espermática. A outra célula que vai se unir aos núcleos polares também é chamada de célula espermática, porque ela também tem função de se unir a outras células, então ela também funciona como um gameta, tá? Então, esse tubo polínico vai conduzir 2 células, as 2 células espermáticas. Uma delas vai se unir à oosfera e vai formar o zigoto, e a outra vai se unir aos 2, o zigoto que vai crescer e formar o embrião. E a outra célula vai se fundir a esses 2 núcleos polares e formar o endosperma. Isso tudo vai virar semente. Isso aqui vira semente que vai estar dentro desse ovário crescido, que vai virar o fruto. Então, óvulo vira semente, ovário vira fruto. Tudo bem? Tudo sim, professora. Deu para perceber a diferença entre a reprodução em gímeno e em anjo? Os tecidos que vão nutrir o embrião são diferentes, têm origem diferente. Nas anjo tem a dupla fecundação, o tecido é formado depois que vai nutrir o embrião, tá? Vamos lá para ver se vocês entenderam mesmo, um quizinho, só para ver se vocês entenderam, e acho que é o último slide. O primeiro núcleo espermático, que é o gameta masculino, que é N, vai se unir com quem? Vai se fundir com quem?
Ó, o almoço está chegando, se ninguém responder, a gente fica aqui. Eu não estou com fome. O primeiro núcleo espermático vai se unir com quem? Vai se fundir com quem? Com as células. As células Desejo? do meio lá, que eu esqueci o nome dela. Na verdade, é qual outra? Primeiro, vamos pensar primeiro a outra. Aqui está primeiro lá no óvulo. Está bem pertinho da micrópila, que está lá estrategicamente perto da micrópila, perto da abertura. Com a osfera, muito bem. Então, o núcleo espermático, que é o gameta masculino, vai se unir com a osfera, que é o gameta feminino, e vai formar quem? O zigoto. O zigoto, muito bem, que vai crescer por mitose e vai formar quem? O embrião. Embrião. Perfeito, vocês são meu orgulho, muito bem. E o segundo núcleo espermático, que vai estar sendo trazido também pelo tubo polínico, que também funciona como gameta masculino, vai se unir com quem? Os núcleos polares. Muito bem, com os dois núcleos polares, que são duas células, e vai formar uma célula com que ploidia? 3N. 3N, que vai se dividir por mitose e formar quem? O endosperma. E qual é a função? Nutrir o embrião. Muito bem. Era isso por hoje, gente. Tudo bem? Professora, Oi. a atividade a senhora vai enviar hoje? É entre hoje e amanhã. Certo. E o resumo do terceirizando o sexo? É para enviar para a senhora? É isso, também já me envia. Se bem que esse resumo eu estou achando que eu vou deixar para a B2. Não me envia ainda não esse resumo. Envia, eu vou fazer as perguntas, vocês enviam as perguntas. E o resumo do terceirizando o sexo, eu vou deixar, que fala de polinização, essa parte. Aí eu vou deixar para a B2. Pode ser? Pode sim. Deixa eu interromper. Eu ainda continuo sem ver a carinha de vocês. Minha internet ainda tá uma porcaria. Não sei como caiu. Ai, deixa eu parar, né? Tudo bem, então, gente?